Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Ao redor da amada Mãe Maria, por graça de Deus, vamos proclamar a palavra, lembrando-nos que essa é uma tarefa nossa, na nossa casa, na nossa vida, na comunidade de fé. A palavra de Deus é luz para nosso caminho e lâmpada luzente para nossos pés, como diz o salmista no Salmo 118. Por isso aqui estamos. Vamos então sensibilizar o nosso coração para a atenta e amorosa escuta desta palavra santa de Deus, acolhendo a reflexão do tratado sobre a morte de São Cipriano, bispo e mártir, quando indica: devemos considerar e refletir, caríssimos irmãos, que renunciamos ao mundo e nele habitamos provisoriamente como hóspedes e peregrinos. Amemos, pois, o dia em que coloca cada um de nós na verdadeira pátria que, libertando-nos dos laços do mundo, nos restitui ao paraíso e ao reino dos céus. Os patriarcas, os patriarcas já começam a ser os nossos pais. Por que então não nos apressamos e corremos para ver a nossa pátria e abraçar os nossos pais? Aí nos espera um grande número de entes queridos, aí nos aguarda com ansiedade uma multidão de irmãos, pais e filhos, já segura de sua glória e preocupada com a nossa salvação. Que alegria não há de ser para nós e para eles quando chegarmos à sua presença e ao seu abraço? Qual não será então o prazer, quão grande a felicidade de possuir sem temor da morte a vida eterna e o reino dos céus? Aí estará o glorioso coro dos apóstolos, aí a falange jubilosa dos profetas, a multidão inumerável dos mártires coroados pela vitória nas lutas e sofrimentos. Aí estarão ainda as virgens triunfantes que dominaram pela virtude da continência a concupiscência da carne e do corpo. Aí estarão finalmente os misericordiosos na posse da sua recompensa, isto é, os que praticam obras de justiça, distribuindo aos pobres bens e alimentos e cumpriram os preceitos do Senhor, dando o seu patrimônio terrestre em troca dos tesouros do céu. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amado irmão, amada irmã, é verdade. Causa-nos perplexidade os descompassos acontecidos diariamente na história da nossa humanidade contemporânea. Quando lançamos o olhar sobre a história vivida da humanidade, nestes mais de 2000 anos de cristianismo, também encontramos muitas contradições. Choca-nos. Porém, o Senhor quer nos fazer exatamente olhar e desenvolver em nós a competência do discernimento para que nós sejamos capazes de fazer escolhas adequadas e dar rumo novo à nossa vida, a vida da família, a vida da igreja, a vida do nosso mundo. Ele reporta-se a uma parábola para nos advertir e indicar este caminho quando diz: olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. O Senhor usa uma imagem importante da vida cotidiana, comum, exatamente para dizer: nós somos chamados a desenvolver em nós a competência do discernimento, para que a gente tenha a força de prosseguir na direção certa, a sabedoria para escolher e dizer, do contrário seremos fracos. Atribuiremos aos outros aquilo que é responsabilidade nossa. Esperaremos da ação dos outros aquilo que nós somos chamados a fazer e temos de dar conta. Por isso o Senhor diz: quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está próximo. Tudo isso vai acontecer, diz o Senhor, antes que passe esta geração. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
O importante nos vem indicado no Tratado sobre a morte de São Cipriano, quando ele diz: lembremo-nos, pois, de que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, de acordo com a oração que o Senhor ordenou ser rezada diariamente. Que coisa mais fora de propósito, mais absurda, diz ele. Pedimos que a vontade de Deus seja feita e quando Ele nos chama e nos convida a deixar este mundo, não obedecemos logo à sua ordem. Resistimos, relutamos e quais escravos rebeldes somos levados cheios de tristeza à presença de Deus, saindo daqui constrangidos pela necessidade, não por vontade dócil. E ainda queremos ser honrados com os prêmios celestes a que chegamos de má vontade. Porque então oramos e pedimos que venha o reino do céu se o cativeiro terreno nos encanta? Pergunta São Cipriano. Pergunta ainda por que com preces frequentemente repetidas suplicamos que se apresse o dia do reino, se maior desejo e mais forte vontade são servir aqui ao demônio do que reinar com Cristo? Se o mundo odeia o cristão, porque tu o amas, a ele que te aborrece, e não preferes seguir a Cristo que te remiu e te ama, o mundo passará e sua concupiscência. Quem, porém, fizer a vontade de Deus, permanecerá eternamente. Supliquemos a Deus a graça de infundir em nós a força do seu amor para que nós tenhamos a alegria de fazer, não a nossa, mas a vontade de Deus, e que consiste e sustenta e nos garante a verdadeira paz. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira